Então, situações do dia a dia, obediência, ser mãe, prestar sacrifício, louvor ao Senhor com a sua própria vida, mas pela fé. Esses homens e mulheres de Deus que vieram tanto tempo antes de nós, eles prosseguiram a caminhada que lhes estava proposta. E sabe qual é o objetivo? Que começa o capítulo 12 justamente com essa nuvem de testemunhas. É porque nós precisamos de exemplos que nos encorajem, de exemplos que nos inspiram. Eu creio que é justamente o que o Espírito Santo de Deus quer colocar em nossos corações. Olha aí, a nuvem de testemunhas, mas mesmo assim, cada um teve a sua caminhada com Deus. E é como se o Espírito Santo dissesse, aí agora olha para a sua própria corrida, olha para a sua própria carreira e segue adiante, com perseverança, como diz aqui o texto. E alguns obstáculos, eu gostaria de citar especificamente 3 obstáculos que tentam nos impedir ou nos enfraquecer no meio da nossa caminhada. São obstáculos que tentam atrapalhar a nossa corrida cristã. E o primeiro, vejamos aqui no texto, diz a palavra: desembaraçando-nos, o finalzinho do versículo 1, desembaraçando-nos de todo peso. E eu ficava imaginando o peso, né? Como é que a gente vai correr? Quão difícil é. A gente resolve treinar para uma maratona, meia maratona, vamos dizer, 5 quilômetros, né? Alguma distância, mesmo que menor, mas coloca uma mochila nas costas e vê, é tão diferente. 5 quilos, 10 quilos a mais, 15 quilos. Gente, é muito difícil. Até para caminhar, eu lembro quando a gente começou a fazer as primeiras pesquisas, que eu ia com o Ronaldo ali no Amazonas, a gente vendo onde havia maiores necessidades e onde o Senhor abriria a porta para que a gente pudesse trabalhar com o povo indígena. E aí cada um levava a sua mochila, né? Tinha que ir na voadeira, que é uma canoa motorizada, não voa não, é pelo rio. E aí a minha mochila era menorzinha, e às vezes eu ainda pedia ajuda dele, porque não conseguia carregar, só caminhando. Então a gente pensa quão difícil, é bem diferente uma caminhada com peso. E espiritualmente eu fiquei, Senhor, ajuda-me, que pesos são esses na nossa vida espiritual, que atrapalham a nossa carreira cristã? E uma coisa que veio à minha mente é a culpa. Quantas de nós, às vezes, tanto tempo atrás, alguma coisa aconteceu, o Senhor já perdoou, o Senhor tem nos ajudado, mas a gente carrega aquela culpa que parece que nos dá aquele peso e atrapalha tanto o nosso prosseguir no Senhor Jesus. Segundo lugar, resultado de críticas. Quantos têm sido criticados e não suportam, eles sucumbem, desanimam. Irmãs, a crítica vem, a gente pode pegar e dizer, Senhor, será que há verdade nisso? Será que a minha vida, será que eu estou dando lugar para isso ou aquilo? Mas você ora, coloca em oração diante do Senhor, mas não se deixa abater. Se tiver necessidade de mudança em alguma coisa, vai, Senhor, ajuda-me a caminhar da forma que te agrada. E se não, aí é a outra pessoa que fez a crítica, é entre ela e Deus, e segue a tua caminhada, segue o teu caminho. A mesma coisa também que nos atrapalha aí nesse peso, que traz um peso à nossa caminhada e muito atrapalha muitas pessoas, é a baixa autoestima. Quantas vezes a gente começa com comparações, né? Eita, mas olha que ela louva tão lindo, ela dirige, ela canta, ela faz isso, e no campo missionário, na igreja, onde for, no seu trabalho, e aí você fica comparando, esquece que Deus, você tem valor aos olhos do Senhor, porque Ele te criou como você é. Você tem talentos e dons que Ele concedeu. E assim é com cada uma de nós. Como eu falei, a carreira da minha irmã é diferente da minha, a minha é diferente da minha outra irmã que mora distante, que trabalha na mesma equipe. Os dons e talentos é para que a gente possa servir ao Senhor melhor. E cada um vai se complementando. Uma ajuda a outra para
cada vez mais brilhar a glória do Senhor Jesus e servi-lo melhor, né? Então não dê lugar à competição, não se coloque em raia de competição. Cada vida tem o seu valor, os seus propósitos e planos de Deus. Siga a sua carreira. Então o primeiro obstáculo que tenta nos atrapalhar é o peso. E eu acho lindo o convite do Senhor Jesus. Vamos aceitar esse convite. Ele diz, olha, troca comigo, porque o meu peso, o que é, irmão? O peso do Senhor Jesus? Suave, o fardo é leve. Vamos aceitar essa troca tão maravilhosa. Colocar aos pés do Senhor os nossos pesos e caminharmos firmemente com o nosso Senhor e autor e consumador da nossa fé, Jesus. O segundo obstáculo, a palavra é clara aqui também, ainda o versículo 1 nos diz: desembaraçando-nos de todo o peso. Aí antes eu estava também com algo que eu queria compartilhar com você, que a gente entende bem. Quando fala desembaraçar, eu lembro bem do cabelo da minha filha, né, com os nós. Então a gente vai, a Viviane, o cabelo longo, e eu tentando desembaraçar, e como era difícil. E como a gente consegue, né, fica liso e o pente passa, então aquela liberdade, não tem mais aquele peso, aquele embaraço. Desembaraçar. Em segundo lugar, a palavra diz: e do pecado, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. E esse pecado a gente bem conhece, né? É tudo aquilo que nos separa da nossa comunhão com o Pai Celestial. É a inveja, é o orgulho, é a mentira, são tantas coisas, a fofoca. E aí, irmãs, o que é que a gente faz com o pecado? Será que é terapia? Está tão na moda, né? Vou fazer terapia. É muito boa a terapia, eu não sou contra, pelo contrário, é uma bênção quando você acha a pessoa certa, que tem os valores do reino, que vai te ajudar, que você vai equilibrar suas emoções, é muito bom. O Senhor usa também, eu creio, nesse lado emocional, mas o pecado não. A única cura para o pecado está bem clara na palavra do Senhor, em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é Ele quem pode perdoar os nossos pecados. A cura do pecado é o pedir perdão, é o arrependimento, é nos colocarmos aos pés do Senhor. Senhor, nos perdoa e nos purifica, nos transforma. E só Ele pode fazer isso em nossas vidas. Então, o primeiro obstáculo foi o peso. O segundo, o pecado. E o terceiro obstáculo que tenta também nos atrapalhar, nos impedir, nos atrapalhar dessa corrida cristã. Aqui é o perigo de que, vejam só, no versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então eu coloquei assim, o perigo de desviarmos os olhos de Jesus. Quantas vezes, irmãos e irmãs, nós estamos desanimadas porque a gente foca os nossos olhos em outras coisas. A gente não fica olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. A gente desvia o olhar para as circunstâncias da vida. E uma história ali na Bíblia, uma experiência que o próprio Senhor Jesus com seus discípulos tiveram, que assim me impacta sempre, é ali em Mateus 14, do 22 ao 33. Eu não vou ler, que é um texto muito longo, mas vocês conhecem bem aquela história. O Senhor Jesus, ele estava ali sempre falando às multidões. E aí era hora de despedir as multidões, né? E os discípulos, eles foram, Jesus disse: olha, vai na frente, atravessa no barco e logo mais eu vou e encontro vocês do outro lado. E eu penso que os discípulos disseram: ah, tá bom, a gente vai, o Senhor Jesus com certeza vai achar um outro barco de carona, ele chega lá e nos encontra. E assim seguiram os discípulos. E a palavra diz, um exemplo lindo que
que o Senhor Jesus nos dá. O próprio Senhor Jesus, o que ele foi fazer, ele não seguiu logo. Ele despediu as multidões e subiu ao monte para orar. Se o próprio Senhor Jesus nos dá esse exemplo, o que dirá nossas vidas, irmãs? Uma vida de oração aos pés do Senhor é essencial para fortalecer a nossa fé, para nos ajudar a termos perseverança na nossa corrida cristã, caminharmos firmes